boa tarde a todos. Estamos de volta em mais um fechamento do mercado. Boa tarde, André Moraes. Boa tarde. Ontem a gente estava... Ih, rapaz, olha que beleza a produção, né? Não pode elogiar, né? Ontem à tarde a gente estava... O pessoal fica muito emocionado com esses movimentos do intraday. Os movimentos do intraday são muito importantes para a gente fazer operações day trade, né? Para quem gosta, né? A gente estava brincando, eu fiquei brincando com você se a crise tinha acabado, porque enfim o mercado subiu ontem. Se a crise acabou ontem, começou de novo hoje, né? O mercado em queda. Mas hoje eu acho que o cenário é muito mais externo, né, Celso? Porque o cenário interno até deu uma acalmada. Deu uma acalmada. Politicamente, a gente está falando menos de política até do que qualquer outra coisa. Isso é bom, voltou, acalmou. Escrevi até hoje escrevi no Face sobre isso, né? Para quem é um impeachment, né? Para quem seria beneficiado, né? A pessoa postou o quê? Peraí, até nem tinha visto essa parte aqui, mas O Celso não tá sem blusa hoje. Pode ser por causa do fundo, né? Que aparece a cor ali. Só pode ser isso. Na verdade... não ser a camisa por cima, né? Ser um casaquinho. Eu tava resfriado, tava com sinusite, melhorei, gente. Agora tô bem. Ainda bem, questionador. Mas é muito mais lá fora, a China, né? O que a China quis demonstrar com isso? Ela soltou uma balança comercial muito desfavorável. Ela falou, o yuan tá acima do que eu gostaria, do que o dólar. O dólar é moeda mundial, desvalorizava o yuan 1,9% na cabeça. E aí fez com que todas as economias acabassem mostrando assim, o dólar se valorizando em relação às outras economias e o questionamento. Será que o mundo vai desacelerar? A China, em vez de crescer 6,5%, 7% que se previa, vai crescer 4%, 3%? Aí, quer dizer, os produtos que ela vende. Aí é minério, Vale do Rio Doce, mais afetada. Petróleo hoje caindo, estava caindo 1,8% de manhã. A Petrobras é prejudicada 2 vezes, com o preço do minério para baixo e com o dólar para cima. É uma maravilha, o dólar sobe 2, minério cai 2, tinha que cair 4. Você sabe o que me lembra o negócio da China? Ontem você falou sobre isso, né? Quando tá tudo bem, ninguém precisa interferir em nada, é livre comércio, cada um faz o que quer, deixa o câmbio flutuar e tal. Quando você começa um monte de coisa, na China câmbio flutuando não tem, mas quando você começa um monte de coisa, um monte de regra para incentivar, para não sei o que não está indo tudo bem. Agora, o que a China fez hoje, né, na nossa noite aqui, no dia deles lá, me lembra muito os balanços da Petrobras, os seis balanços seguidos que a Petrobras soltava, que vinham os resultados péssimos, a dívida crescendo, aí via sempre no final. Mas vamos subir o preço. Isso, mas metodologia de preço de combustível então, será anunciada. É exatamente aí. Mas agora não tem mais jeito, não tem mais o que anunciar, não tem trigger proativo. Eles falaram, a metodologia de preço é nossa, não é do governo. Mas cadê? Mostra. Aí a gente tem a conta ali. É mole, só que o problema é aumentar combustível se necessário. E agora também nem mas acho que não vai. Imagina ter que dar um reajuste de 30% na gasolina. Não vai. Não vai, ainda mais com a inflação como está, né? Se você tivesse dado sinal de queda de inflação, as coisas voltando à normalidade, aí até acho que teria espaço para, com a Petrobras, entre aspas, independente sobre o preço da gasolina. Não, voava, o papel voava. Mas com certeza, ninguém vai cogitar a possibilidade de aumentar o preço da gasolina. Não, eu ainda tenho uma teoria que é o seguinte, mesmo que ela venha e fale assim, tem a metodologia é essa, a cada 3 meses ou 4 meses, a gente vai ver a média do dólar e do gasolina e diesel e ajusta para cima ou para baixo. Subiria. Aí eu queria ver, olha, subiu, tem que dar um reajuste de 30% na gasolina e no diesel. Vai impactar a inflação em 1,30. Não ia dar. Não ia dar. Quer dizer, não veja bem, dá de 10%, não é bem assim. Com certeza. Então é um cenário muito ruim. Mas o que é um negócio bom? Comprar uma empresa de petróleo bem administrada. O segundo negócio bom é comprar uma empresa de petróleo mal administrada. Né? Mas não é para comprar Petrobras. E o terceiro negócio o negócio já não é tão bom, é comprar Petrobras. Bom, enfim, por enquanto pelo menos, né? Hoje a gente estava comentando na sala lá, aliás, a Arena do Investidor hoje batendo recorde, lá foram 840 pessoas concomitantemente, né? Muito bom. Parabéns para nós, você também participa lá. A gente estava falando, né, que antigamente a gente falava com orgulho das operações, dos ativos de longo prazo que a gente tinha, que eram as blue chips, né? Sim. Que era Petro, que era Vale, né? Pô, você enchia a boca para falar, eu tenho CSNA na minha carteira de longo prazo. E eu imagino que em algum momento isso vai voltar a ser motivo de orgulho novamente, né? Sim. São grandes empresas que estão aí passando por dificuldade. Mas, sei lá, daqui a algum tempo, tomara que a gente tenha orgulho de novo de falar que Petrobras está na carteira, Vale está na carteira, as siderúrgicas vão voltar para a carteira, enfim. Vai chegar o dia, né? Espero, né? Sou um otimista por natureza, né? Eu também sou.
Aliás, eu nunca vi pessimista rico, por isso que eu sou otimista, acho, né, cara? Pessimista tá sempre, não é hora, porque vai tudo acabar. Não vou botar dinheiro ali, não tomo risco, mas por que não? Não vale a pena. É isso aí. Fica na poupança, porque é mais simples, mais tranquilo, não tem que pensar em imposto de renda. É um absurdo. Bom, vamos lá. Hoje o mercado então caiu, né, Celso? Isso. Vale sofrendo bastante por conta da China, siderúrgicas também. Minério, e aí é menor demanda, provavelmente para aço, ruim para a China, ruim para... A China compra 51% do minério da Vale, ou seja, ela é motivo de comprar, eu diria, 50% do minério mundial de produção. Se ela desacelera fortemente, obviamente isso impacta aí o preço. Quase 50% da receita da Vale vem de lá. Vem de lá. É muita tudo. coisa, É muita cara? coisa. Realmente... Desacelerar assim rápido. Não, mas em vez de crescer 7, cresce 3,5. Pô, metade, né? Metade. Imagina isso de consumo. Com certeza. Numa base alta também. Então, esse aí é um problema sério, sim, para a companhia. A gente segue pessimista ainda com o Vale e ainda short na nossa carteira recomendada semanal. Em Petro também. E deixa eu te falar uma coisa. Em Vale aqui, tem um ponto em Vale que está aqui no gráfico, em R$14, né? Eu já sofri bastante aí, porque eu falei, faz 3 semanas que estou falando disso, e já teve um monte de gente no Facebook, principalmente, falando, o André quer dar call de venda em Vale, no fundo de 2008, ela não cai daí, ela não cai daí. Beleza, se não cair, tá tudo certo, não precisa se preocupar. Mas passando para o gráfico aqui, né, pessoal, muito atento aí a esse ponto em Vale, tá? R$14. Eu brinco sempre com vocês da região do Deus me livre, né? Até num gráfico mensal, né? Que é um ponto de suporte muito importante e que se for perdido pode trazer mais queda do papel, tá? Então Vale está de novo beirando essa região, tá lá namorando com essa região que eu brinco e chamo de Deus me livre. Então muito cuidado porque abaixo desses R$14 faz sentido pensar na venda. Para essa semana até me empolguei, né? No estudo de domingo, que é quando eu resolvo tudo que eu vou fazer na semana, eu coloquei lá, venda de Vale, se romper 14, alvo em 11 e stop acima dos 15. Ela estava até acima dos 15 e eu falando já para colocar o stop acima dos 15. Bom, perfeito. Hoje já fecha abaixo. Muita atenção com ela, porque abaixo dos 14 fica interessante, tá? Hoje eu dei um call de venda em Petro, não está indo bem, né? A gente deu um call de venda no rompimento de 9,50, ela acabou voltando aí, fecha bonito o dia, tá? Paciência, já demos o call, então agora é torcer para ela começar a cair. Mas para a Petrobras também não mudou nada, mas teve uma recuperação interessante aí no final do pregão a Petro, né? Sim, mas não muda nada, né? O quanto o dólar sobe, aquilo que eu falei no início, prejudica a companhia, principalmente por conta da dívida dela, 415 bilhões de reais, 73,5% atrelado ao dólar. Petróleo em queda também prejudica a companhia. E lembrando que o mais relevante, perguntaram aqui, né, para petróleo é Estados Unidos. Os Estados Unidos consomem 25 milhões de barris por dia, a China consome 8. Então a diferença aí de 1/3 que a China consome é diferente. Simplesmente isso, um país em crescimento, em desenvolvimento, ele consome metal, ele vai construir estrada, tudo isso. Então ele consome aço. Quando ele se torna uma economia mais desenvolvida, caso Estados Unidos, Europa, por exemplo, ele consome petróleo, que é justamente a utilização para calefação, para veículos, né, gasolina e diesel e seus derivados. Então a China está num processo ainda de desenvolvimento, de crescimento, por isso consome mais aço. Legal. Tem uma pergunta para você aí que eu estou vendo que você escreveu ali, que eu também gostaria de resposta aí, que é exatamente sobre o novo velho plano de energia da Dilma, né? Ajudas elétricas. A gente não chegou assim a olhar a fundo, a gente estava até vendo outras coisas, né, hoje. A gente não olhou a fundo, mas fala-se numa economia, fala-se em investimentos também e até em redução de preços da bandeira vermelha, né? Eles classificaram bandeira amarela, bandeira vermelha nas contas de luz. Lembrando que em 2012 ela veio a público falando de um corte de energia, né? E agora ela vindo falando de preços menores para a energia, não precisando ali interferir. O que, digamos assim, o que foi bom para o setor? Uma menor interferência do Estado. Então, quando você tem uma menor interferência, né, quando ela fala, olha, a gente não vai artificialmente essa tarifa menor, você fala, pô, mas tarifa menor é pior para a companhia porque ela fatura mais. Não, tem que pensar o seguinte, energia, né, a distribuidora é preço-volume. Ela não, quando o preço sobe muito, o volume cai. Ela só meramente distribui, né? Aqui em São Paulo, é a Eletropaulo que chega na minha residência. Eu não posso consumir de outra empresa, eu não posso escolher CEMIG para me vender energia. Eu sou obrigado a consumir a energia da Eletropaulo, né? Eu não tenho solar, então eu sou obrigado a consumir da Eletropaulo.
Então é o seguinte, as empresas energéticas distribuidoras, elas fazem um cálculo que é o seguinte, às vezes um preço menor da energia, dado que ela paga um preço e só repassa com uma margem, é melhor que esse preço esteja menor para que ela possa vender mais energia, ela ganhando volume, porque no preço já é definido, basicamente. Então ela ganha muito ali que não importa se está 10, se está 100, a margem é isso, ela repassa aquele custo e tudo mais. Então quando você baixa o preço, tende a aumentar o volume consumido pela indústria, que está muito baixo, e pela residência também. A pessoa, poxa, caiu o valor, interfere no meu gasto mensal, então posso consumir um pouco mais, posso ligar mais daquele aparelho, isso, ar-condicionado, tudo mais. Então, esse foi o ponto positivo. Quando você tira a bandeira vermelha, que é uma multa por você consumir mais do que a média do passado, de 12 meses atrás, isso pode aumentar um pouco o volume, e isso foi interessante, entendeu? Bom para quem está comprado, né? Ruim para quem está vendido. Eu tenho uma posição vendida em LPL, e ela subiu. Mas faz parte aí desse negócio, né? Não tem jeito. Não tem. O pessoal perguntou de Croton aqui, o time perguntou, tem um pessoal perguntando, o balanço sai amanhã, né? Até a gente pode olhar graficamente, deve estar ruim, diria. O ativo vem sofrendo bem. Croton, assim, a Estácio reportou um bom resultado operacional, viu? Bem forte também, até acima. Assim, bom, eu só olhei por cima, não estudei, eu também achei um balanço interessante. Foi bom resultado. Ela surpreendeu principalmente a aquisição de novos alunos, né? Mesmo com esse cenário de FIES, atraso do FIES, custo aumentando do FIES. E Croton tende a vir na mesma linha. Só que o mercado está olhando no retrovisor. Pô, isso é passado. O que a gente está olhando para frente? O segundo semestre deve ter uma adesão menor de alunos por conta disso, do FIES, um aumento no custo. E hoje as ações também estão sofrendo. O pessoal já estava falando desde ontem de que o governo quer. Tem uma carência que é a seguinte. O FIES basicamente começou ali em 2010, mais forte em 2011. Uma faculdade mais ou menos 4 anos. A carência era depois de formado 1 ano e meio. Então você só vai ver o efeito, na verdade, do FIES ano que vem, metade do ano que vem, para 2017 mesmo, efeito 2017. Muita gente entrando na faculdade. Para ver se vai ter inadimplência ou não, porque o cara só pagava 20 a 50 reais, ele só pagava os jurozinhos, ele vai começar a pagar dívida depois de se formar 1 ano e meio depois. Tem essa carência. O governo está falando que quer trazer a carência para 1 ano. Por quê? Porque ele está com medo da inadimplência, que ele não sabe qual vai ser. Só vai ver a inadimplência e você fala, mas começou em 2009, então começa a carência agora, 2015, por exemplo. Começou em 2010. Não, porque, assim, até tem. Só que a base não era muito baixa. A partir de 2012, 2013... aí você fala, vou olhar 2017 e meio. Então, quando o governo estiver entregando, saindo desse governo, que a gente vai ver aonde vai estar a inadimplência. E, várias pessoas já falaram, não vou pagar, não quero saber o que ele vai fazer comigo. Esse vai ser o maior exemplo. Ainda mais com esse nível econômico que a gente está vivendo, né? Já se formou. Né? Você sabe que Croton ontem ela estava caindo bem, voltou tudo. Deixou um candle aqui que a gente chama de martelo no gráfico, né? E hoje mesma coisa, voltou também fechando aí perto do 0 a 0. Mas isso eu estou falando de curtíssimo prazo, né? Porque se a gente for olhar para médio prazo, né? Isso aqui tá caindo, rompeu o fundo e tem alvo bem mais para baixo, né? Então você tem alvo lá em R$4 se ela for aí cumprir o que ela prometeu aqui nessa tendência de baixa aqui, né? Então é o que a gente consegue enxergar no gráfico, né? Agora, nada impede que ela volte aqui nessa região de 9,30, 9,40. É muito comum um suporte quando rompido virar resistência e o preço voltar nele para fazer o que a gente chama de reteste, né? Então vamos ver se isso acontece. Mas você tem razão aí. Eu acho que o cenário para as educacionais da agora para frente aqui é desafiador, né? O que estava lá atrás era alguma coisa que já se conhecia, né? A pessoa perguntando de Itaú, Porto Seguro aqui, né? Sula, Petro a gente já falou, né? Então a gente permanece. Então vamos falar. Sul América a gente segue otimista na parte de fundamentos, principalmente por conta, né, da alta de juros acaba beneficiando, seguros, sinistros caindo, principalmente em automóveis. Isso replica principalmente para Porto Seguro, que 40% dos seguros da Porto Seguro são feitos em São Paulo, é uma maior market share. Foi criada a lei do desmanche que reduziu principalmente os sinistros na casa de 25%, primeiro semestre desse ano contra o primeiro semestre do ano passado. E isso tende a ser replicado para o Brasil inteiro. Então, menores sinistros com a taxa de juros. Por que eu falo isso? O prêmio, ele aplica. A gente paga o seguro automóvel, a seguradora aplica numa taxa de juros. Ela já ganha os seus 15% no ano. Não tendo sinistro ou diminuindo, então o spread financeiro só subiu. Particularmente, a área de análise prefere Sula, nesse caso,
por conta do desconto. É uma empresa muito mais descontada do que Porto Seguro. E também tem uma diversificação maior do que Porto Tem. Seguro, né? E a Sul-América tem um ponto interessante. Com o aumento da contribuição social sobre o lucro líquido, as seguradoras também foram pegas nisso. Se ela se transforma, como ela tem mais saúde na base dela, ela se transforma em operadora de saúde, ela paga muito menos impostos. Então fala-se que ela poderia também vir com isso. Isso seria, como falou um amigo meu, um plus a mais. Um plus a mais. E o que diz aí graficamente Sula 11? Não tem o que falar, tá linda, né? Quando você olha um gráfico desse, né, você deve imaginar, nossa, a bolsa desse país deve estar uma beleza, né? Porque, poxa, né, o ativo só sobe, né? A última vez que teve tendência de baixa aqui foi no comecinho do ano, quando o mercado deu uma despinguelada, mas desde então não para de subir, né? E se você pegar aqui da mínima do ano até o preço que está agora, é 67% de alta contra um mercado que só caiu, né? Então, graficamente está muito bonita. É aquela história de vai até o infinito ou até reverter a tendência. Por enquanto, não tem nenhum sinal de reversão de tendência. Diferente até, eu acho que, para corroborar o que você está falando, de Porto Seguro, que vive um momento muito mais complicado. Também teve uma alta muito bonita, mas já perdeu a tendência, já bateu lá no ponto de suporte. Hoje conseguiu, inclusive, aí, performar bem num ponto de suporte. Quem gosta de compra nesse momento aqui, chegou no ponto de suporte, até pensar em alguma coisa, né? Mas graficamente Sula 11, sem sombra de dúvida, tanto no curto e no médio prazo, tanto no gráfico diário quanto no gráfico semanal, é um ativo muito mais interessante, né? É isso aí. Aí o pessoal perguntou, né, a Porto Seguro, foi só isso que eu falei, né? Prefiro ainda Sula por fundamentos. Porto Seguro até oscilou bastante. Reportou um bom resultado, mas já tinha também muita expectativa nisso. Não sei se você quer falar do gráfico de PSSA 3. Eu cheguei a comentar, Celso, olha só. Eu gosto muito de mostrar esses pontos. Eu particularmente não gosto de fazer operação de curto prazo quando o preço está caindo e chega em suporte. Mas muita gente gosta, né? Sim. Ou seja, eu sei que aqui veio o preço, depois disso o preço voltou a subir. Então eu vou tentar, por exemplo, se romper a máxima amanhã, se amanhã a gente tiver o rompimento da máxima de hoje, eu compro com stop aqui no fundo. Geralmente é um risco pequeno. Particularmente eu não gosto desse tipo de operação, mas para quem gosta está no ponto, tá? Então a possibilidade que tem aí para a PSSA é de uma compra com stop nesse fundo aí que ficou, que é um ponto de suporte. Agora, eu vi que tem uma pergunta sobre Comgás e eu vi que soltou o balanço dela. Eu também não tive tempo de estudar. Eu só li e achei um balanço... Nem olhamos, também a gente não olhou? Nem cobre, era até respondi aqui o Mukif por escrito, porque a gente nem... Agora, uma coisa interessante é o seguinte, de cada 10 balanços que saem, 9 é assim, teve um lucro ou prejuízo de tanto, valor 30%, 40%, 50% inferior ou pior do que do mesmo trimestre do ano anterior, né? Sim. Para Comgás foi diferente, né? E tem sido diferente para Comgás, né? Teve um acréscimo aí de receita, um acréscimo de lucro, enfim, em relação ao ano anterior, né? Não tem, não sei se ela... Comgás é Cgás 5, né? E aí você consegue enxergar que hoje, pelo menos no curtíssimo prazo, né, os investidores gostaram do balanço, que ela teve até uma alta, né? A própria vem sofrendo muito, né, também, esperando já uma queda no volume. Se você falar assim, da empresa, queda do volume de gás é esperada, a Ultragás também anunciou, é normal, as pessoas consomem menos, o custo, né, você tem uma parte de empresas consumindo gás, isso caiu muito, é óbvio, estão produzindo menos, e também até eu diria que o residencial também tende a se reduzir por conta de maiores custos, gastos aí, reduzindo a renda da população, né? A Comgás está ganhando dinheiro comigo, que eu botei uma churrasqueira a gás lá, agora tá todo sábado e domingo ela tem, o Comgás tem faturado. O pessoal vai até mandar presente de Natal para mim lá no final do ano. Boa. O que foi? Acabou ou não? O pessoal tá falando, a produção tá falando para chamar eles também de churrasco. Não, se eles não errarem, um dia que eles não errarem, você convida. Olha aí. Bom, vamos lá. O pessoal perguntou de Cosan, porque o que esperar, né, sobre se vale uma compra ou não, como é que está preço-lucro e outros parâmetros de avaliação. Ela está até abaixo de 10 vezes lucro, está chamando a atenção mesmo em termos de valuation. Só que você tem, dentro da Cosan, você tem várias empresas. Você tem a Raízen, que são os postos de gasolina, Shell e ela. E o que está acontecendo? O volume, já divulgado pela Ultrapar, por isso, principalmente que ela sofreu, de gasolina e diesel se diminuiu, foi o que reportou também a Petrobras. Houve um aumento de etanol. Por outro lado, etanol vai vir um EBITDA nesse segmento, tende a ser positivo, né? A Comgás também, divulgando o resultado, é outra empresa que faz. O maior receio com a Cosan é a interferência governamental no etanol.
isso vai continuar existindo. Quer dizer, na verdade não é diretamente no etanol, é no preço da gasolina que afeta o etanol. Perfeito. Aí que ele fala, primeiro vou fazer açúcar. Que ela fala assim, lembra do pró-álcool lá atrás, vamos fazer. Quando ela não ajusta a gasolina... Ferra o etanol. Produtor, ferra o produtor de cana e a açúcar, que é o maior EBITDA dela, vem disso, depois vem dos postos de gasolina e distribuição de combustíveis. Então, é barato? Olhando mais no longo prazo, dá até para ter Cosan. Só que, na relação risco-retorno, tem outros ativos mais interessantes. É isso que você falou. O preço começa a subir da gasolina, quer dizer, deveria subir, ela não repassa. Aí o pessoal para de consumir carro flex, o cliente final, o consumidor, para de consumir gasolina, vai para o álcool. Não, desculpa, para de consumir álcool e vai para gasolina. Que a gente está vendo isso. Pôs gasolina de meia-noite às 6 aqui abaixo de R$3. Começa a consumir gasolina novamente. Aí, quer dizer, não faz sentido nenhum. E aí você não tem nenhuma proteção. Não é benefício para a companhia. É só assim, leis de mercado, oferta e demanda. Gasolina subiu o preço, o etanol ficou mais viável, beleza, vende-se etanol. Não ficou porque a gasolina lá fora estava num preço menor, então o etanol não é. Mas não o governo interferir com o preço prejudica tudo, né? E assim a gente não sabe como é que vai melhorar esse cenário. E graficamente também a CSNA, CESAM 3, né? Tô confundindo. Né? Ela ainda não tem condição de compra. Né? Ela está, assim, o que é muito comum, eu espero que vocês verifiquem, né? Quando você tem uma queda muito grande no preço, geralmente você tem um ajuste também grande. Aquela coisa que a gente fala lá, cai, quando sobe 7%. Quando o preço consolida muito perto do fundo, a tendência é de romper para baixo, tá? Então, não tem ainda sinal de compra. Pode até subir, porque, enfim, o mercado tem vida própria e não liga porque eu imagino, né? Porque eu quero, né? Mas eu acho que a probabilidade é maior de queda do que de alta aí da Cosan. Acabou? Pô, Itaúsa a gente gosta, só que com a bolsa caindo, eu até falei hoje na Batalha do Século, que é uma coisa interessante. Você acha que a bolsa é para baixo? Por mais que a gente goste de banco, eu digo na análise fundamentalista, o setor financeiro representa 30% da bolsa. Não dá para a bolsa cair 5 bancos e ficar parado. É um negócio que... Porque o investidor fala assim, aversão a risco. Ele vende tudo. Ele diminui a posição, porque imagina o seguinte, ele montou uma carteira, ele tem 30% em bancos. Se ele faz caixa com os outros 30%, digamos assim, ele fica comprado em 30% em bancos, os outros 70%, desses 70%, metade, menos da metade, um pouco 30%, ele faz caixa. A posição de bancos, do financeiro, ela aumenta por si só, porque você vendeu outras posições compradas, então cresce. Se ele diminuir pela metade, ela poderia dobrar. Ele não tem interesse nisso, ele também reduz bancos, pode ser até numa intensidade menor, mas ele reduz acreditando que a bolsa tende a sofrer, fica segurando o caixa. Então, assim, é difícil olhar, mas fundamentos fala de bancos, fala de setor financeiro. Sim, porque está barato e a gente gosta, acredita que uma recuperação, um risco-retorno é mais interessante. Mas se bolsa ainda é para baixo, a gente falou disso da pesquisa que a gente soltou, tende também a continuar sofrendo no setor financeiro. Perfeito. Amanhã a gente volta, Sasson? Com certeza a gente está aqui amanhã. Então, beleza. Então, amanhã, aí, às 4h30 da tarde, a gente está aqui de volta, mais um fechamento de mercado. É isso aí. Será que amanhã volta a crise, acaba a crise? Vamos ver. Acho que vai continuar um cenário ainda bastante incerto e negativo ainda para a Bolsa, infelizmente. Bom, pessoal, então até mais. Um grande abraço. Fique aí com a programação da InfoMoney TV. É isso aí. Um grande abraço. Até amanhã. Tchau, gente.